Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor James, de Matemática, Física, Química, Introdução a Engenharias. Eu estou gravando esse vídeo literalmente para minha namorada, né? Ela me pediu para eu dar uma força para ela na parte de cálculos, né, relacionados à infusão. E isso tem tudo a ver com Química e também Matemática, né? Então eu vou tentar dar uma força para ela, estou jogando no YouTube, espero que isso ajude muita gente também, certo? Bom, o cálculo em si, ele não é fácil, mas também não é tão difícil de entender, certo? Então tenta focar mais na lógica do que na aplicação de fórmulas. Isso ajuda bastante, beleza? Primeiro vamos ver só o conceito de infusão. Infusão na medicina é o quê? É basicamente, ah, ele basicamente consiste na administração de medicamentos intravenosos ou subcutâneos em pacientes com o objetivo de tornar possível seu tratamento. Então você tem algum tipo de deficiência, às vezes de algum nutriente ou talvez de glicose, né, que é o que a gente vai focar hoje, e você faz justamente a infusão da glicose para tentar melhorar um quadro clínico, certo? E aí a gente tem uns indicadores que a gente sempre trabalha quando você parte para a parte de infusão, né, que é o TIG, o RH e o soro glicado. Isso aqui são indicadores. O soro glicado aqui ele é dado em porcentagem, tá bom? Para deixar claro. Esse RH é o que a gente chama de, tem aqui embaixo, ó, ritmo de infusão, mas na verdade o H é de horário, tá bom? Então na verdade isso aqui quer dizer ritmo horário, beleza? Como assim ritmo horário? Uma pessoa ela precisa receber X ml de acordo com a quantidade de quilogramas dela por dia. Então repara que tem um ritmo para que você possa receber uma certa quantidade de glicose e que isso depende de um horário, né, que é o dia, certo? Beleza. O TIG, ele é um resultado que vai ser sempre dado em mg por quilograma por milímetro. Obviamente a gente pode tentar mudar essas unidades, mas basicamente como a gente geralmente trabalha com ampolas, por exemplo, em ml, quilogramas do paciente, massa do paciente em quilogramas e tempo do RH em dia, para a gente fazer essa conversão para as unidades do TIG, a gente faz uma divisão por 144. Então, esse 144 aqui de baixo, na verdade, é um transformador de unidade. E a gente não pode esquecer disso, de unidades. Porque você pode acabar dosando para mais ou para menos o medicamento. Esse transformador de unidades é muito parecido com a transformação de unidades da física, né? De quilômetro por hora para metro por segundo. A gente divide por 3,6. E aqui é a mesma coisa. Eu quero passar dessas unidades aqui para essas unidades que é o resultado do TIG, tá bom? Beleza. O que, que é o TIG para gente? O TIG ele vai simbolizar para gente a taxa de infusão de glicose, ou seja, é basicamente uma porcentagem, na verdade é uma taxa, é como se fosse um medidor de quanto que você precisa ter de infusão de medicamento entrando na pessoa, só que relacionado à glicose, tá bom? Isso que é o TIG. E esse cálculo de TIG, se a gente vai fazer uma análise aqui um pouquinho mais rebuscada, dá para perceber que o TIG mesmo, ele só depende de duas coisas. O 144 é um transformador e ele está ali de forma constante, é um número. Mas o TIG mesmo, ele só depende de RH, que é o ritmo com que a, a pessoa ela precisa receber glicose de acordo com seus quilogramas por dia, e o soro glicado, que na verdade é uma situação relacionada com as ampolas disponíveis. Às vezes no hospital que você está trabalhando, certo? E qual que é a grande problemática? Geralmente as ampolas disponíveis de soro glicado, né, SG, elas geralmente são de 5% ou de 10% e ponto. E às vezes não é o que o teu paciente está precisando. Ele está precisando nem de 10 e ele também não está precisando nem de 5. Às vezes o camarada está precisando de 7. E aí existe basicamente uma forma de você misturar em volumes específicos
de cada uma desses SGs para que você chegue a esses 7% ou simplesmente a porcentagem, a titulação que o teu paciente está precisando, tá bom? Então vamos só dar uma olhada aqui numa base, isso é bem simples, tá, de entender. Noções básicas de titulação, tá? Não vou me estender muito nisso, é só para a gente entender a problemática. Relacionada aqui a essa parte da fórmula, tá? Que é soro glicosado. Noções básicas. Exemplo conceitual. Você tem uma ampola com alta concentração de glicose, de soro glicosado, e você tem uma ampola de soro glicosado com baixa concentração. E o teu cliente está precisando de algo que é o meio termo dos dois, mas não é nem um nem outro, certo? Então você vai tentar misturar um certo volume 1 dessa daqui que é mais concentrado com um volume 2 da menos concentrado para dar esse meio termo. Só que se você colocar um volume muito grande no mesmo recipiente desse camarada aqui, ó, da de alta concentração e pouco desse, a concentração vai continuar alta, certo? Agora, se você colocar muito desse e pouco desse, a concentração ela vai ficar um pouco baixa, certo? Então você tem que saber dosar isso daqui bem para que você chegue na porcentagem que às vezes foi estipulado. Às vezes a porcentagem é 7%. Então tu tem que fazer a mistura certinha para chegar nesse 7% aqui de SG, tá bom? Beleza. Agora lidando com números. Vamos supor que o título título, gente, é basicamente o nome que a gente dá para porcentagem de concentração que você tem da solução, tá? Solução de soro glicosado. E aí, o título que a gente está lidando aqui é 10% e o outro é 2%. A gente sabe que não é muito comum 2%, é mais 5% e 10%, mas aqui é só para exemplo. Essa aqui, obviamente, é mais alta do que a outra. Significa que eu tenho mais partículas de glicose por volume do que essa tem. Então, se eu fizer uma mistura dessas duas, a minha concentração final aqui, ó, dessa mistura vai estar entre 2 e 10. Beleza? Entre 2 e 10. Porque eu justamente estou misturando duas, em que o mínimo é 2 e o máximo é 10. Então, o máximo que eu posso obter é um meio termo entre esses dois. Beleza? Que às vezes é o que o teu paciente está precisando. Legal. Agora vamos lá, vamos tentar pegar uma situação aqui em que a gente consegue colocar isso em prática, tá? Primeiramente, eu gostaria só de mudar essa parte aqui, botar SG, tá? E aqui o calculando o RH, na verdade a gente nem vai precisar tanto assim, tá? Vocês vão perceber o porquê. Calculando infusão, taxa de infusão, taxa de infusão de glicose, que é o tal do TIG. E para calcular esse TIG, como a gente tinha discutido, você precisa de RH, ritmo horário, e você precisa do soro glicosado, que depende da problemática das ampolas. Certo? Legal. E lembrando que 144 embaixo, ele é o quê? Ele é um transformador de unidades. Bacana. O TIG que a gente costuma lidar ali, ó, é um TIG que fica sempre entre 4 e 5, certo? Sempre entre 4 e 5. Vamos considerar um TIG de 5, tá bom? A gente considera um TIG de 5. Considerando um TIG de 5, vou até apagar essa parte aqui para a gente não se confundir. Considerando um TIG de 5 e um RH que foi dado na questão, ó, dá uma olhada aqui no final, ó, RH de 80 ml por quilograma, tá faltando unidade, né? Por dia. Joga o seu 80 aí, certo? E vai ficar faltando uma parte, que é o que? A parte do soro glicosado, dividido por 144. Beleza? Legal. A minha grande problemática é sobre as ampolas. É o que eu faço com as ampolas, quanto de cada que eu vou misturar. E relaxa, a gente vai chegar nessa parte. Então vamos lá, eu já sei que o meu TIG, taxa de infusão de glicose, tem que ser essa aqui, 5. Isso é uma suposição, tá? Eu quero administrar nessa quantidade. E eu sei que o meu RH, ele já é 80 e o 144 é constante. Isola agora o seu SG para a gente descobrir quanto de SG que a gente de soro de glicosado que a gente vai precisar administrar. 144 vezes 5, essa conta fica assim, né? 144 vezes 5 é igual a 80 vezes soro glicosado.
5 vezes 144 é igual. Se o 80 multiplica soroglicosado e eu quero descobrir esse cara, então vamos tentar isolar esse. Como é que eu isolo esse? Se 80 multiplica soroglicosado, então 80 passa dividindo. E a gente fica com isso. Certo? Então, quanto de soroglicosado eu vou precisar? Fazendo essa conta aqui, gente, de maneira rápida, calculadora, 5 vezes 144 dividido por 80 vai dar 9. Só que esse 9 aqui, gente, ele já é dado em porcentagem, tá bom? Dado em porcentagem. Agora que eu sei que eu preciso chegar numa solução de 9%, e a grande problemática é o seguinte, né? Eu tenho somente ampolas de 5% e ampolas de 10%, agora que o bicho começa a pegar um pouco. Por quê? Eu preciso chegar nisso, mas eu tenho ampolas de 5 e de 10, ou seja, nenhuma das duas serve, certo? Então o que a gente faz? A gente tenta misturar as duas. E como que a gente vai fazer isso? Aí a questão ela também dá uma instrução sobre como isso deve ser feito. E ela fala o seguinte, ó: 5 partes da solução será necessário 4 partes com SG de 10%. E a outra uma parte que sobrou vai ter que ser SG de 5%. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, quantas ml tem essa solução? Esse cálculo a gente consegue fazer pelo RH, tá? Repara que o seu RH, ele é basicamente um dado de quantas ml por 1 kg uma pessoa precisa por dia. Na verdade aqui é para um RN, né? Um RN precisa por dia de glicose, acredito eu que no sangue dele, algo do tipo. Legal. Só que isso vai depender do que dele? Das quilogramas. E a questão te fala quantas quilogramas tem. Quantos quilogramas que ele tem? Ele tem justamente 3 quilogramas. Então, quanto de volume de glicose ele vai precisar? 80 vezes 3. Se 1 kg é 80, 2 kg é 160, 3 kg, 240 mililitros. É isso que ele precisa receber. Beleza? Só que aí ele falou o seguinte, ó: 5 partes da solução, em 5 partes dessa solução aqui, ó, de 240 de glicose, 4 partes de 5 vão ser o quê? Vão ser formadas pela solução de 10%. E o outro 1/5, que está aqui bem aqui, ó, e uma parte de 5 partes totais vai ser um SG de quanto? Um SG de 5%. Legal. Agora vamos pensar o seguinte: quanto que eu preciso, quanto que eu tenho de volume quando eu paro para pensar em 4/5 desse volume total? Aí a gente faz a conta. Vamos chamar isso de volume 1. Esse volume 1 é 4/5 de 240. Se eu faço essa conta, eu vou obter 192 miligramas. Então eu vou ter que pegar aquela ampola lá de concentração 10%. E quanto que eu vou precisar dela? 192 mililitros dessa de 10%. E o restante aqui é o 1/5, né? Foi o que sobrou. Se eu já ministrei 192 miligramas em 4 partes de 5, só me sobraram uma parte de 5 para ministrar o restante. Então o restante ele pode vir aqui da subtração do 240 menos 192. Ou simplesmente você repete o mesmo cálculo. O volume 2 é o que? 1/5 de 240. Aí eu vou descobrir quanto que é 1/5 de 240, tá bom? 1/5 de 240 vai dar exatamente 48 mililitros, certo? Então isso significa que eu vou utilizar 48 mililitros dessa solução dessa porcentagem e 192 mililitros da solução dessa porcentagem.
Essa mistura que eu vou fazer é justamente para chegar na concentração de quanto? Naquele SG alvo de 9% que eu queria. Que eu obtive, inclusive, pelo cálculo do TIG pretendido. Meu TIG pretendido é 5. Então, para isso, eu vou precisar de um SG de 9%. E para atingir esse SG de 9%, eu preciso seguir essa instrução. E essa instrução me manda fazer o quê? Pegar 192 gramas desse camarada de 10% e misturar com 48 mililitros desse cara de 5%. Tá bom? Show de bola. Esse é o resultado do problema, tá bom? Então eu vou justamente pegar um volume 192 a um título de 10% e eu vou ter que também utilizar um volume 2 de 48 mililitros a 5%. Reparem que se eu somar isso aqui, é justamente o volume pretendido, que é o volume de 240 ml que o bebê precisa receber, beleza? Espero ter ajudado aí, espero que a aula não tenha ficado um pouco complexa na parte de cálculo, tá bom? Mas é basicamente isso, tá bom?